Existe uma frase de Mark Twain, um escritor americano do século XIX, que me parece muito inteligente e muito apropriada, muito pertinente, né? Porque toca em aspectos fundamentais da experiência humana. Segundo Mark Twain, ele diz que é mais fácil angariar as pessoas. É mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que foram enganadas. Olha que interessante. Repito, é mais fácil enganar as pessoas de que convencê-las de que foram enganadas. Isso quer dizer que o engano das pessoas é um acontecimento relativamente frequente. Todos nós nos enganamos. É inevitável, né? As pessoas se enganam em vários aspectos da vida. Se enganam nas escolhas que fazem, nas decisões que tomam, na atividade comum da vida. Se enganam falando, se enganam pensando e se enganam fazendo. Então, isso é próprio da humanidade. No entanto, o que ele está dizendo como acréscimo é uma outra coisa. Reconhecer que foi enganado é intolerável. O que Mark Twain está falando? Ele está falando do narcisismo, que até a sua época não havia sido registrado como objeto do conhecimento. Eu não sei exatamente em que ano essa frase foi cunhada por ele, né? Mas foi no século XIX e o registro teórico do narcisismo foi feito em 1915, quando Freud escreveu o artigo para a introdução do narcisismo. Quer dizer, a primeira parte da frase é um acontecimento comum a todos nós. Mas quando se trata de reconhecer que foi enganado, o sujeito enfrenta barreiras extraordinárias para realizar esse reconhecimento. Não é fácil. Por quê? Quais são as barreiras? Basicamente, as barreiras para realizar esse reconhecimento são barreiras de caráter narcísico. Ou seja, reconhecer que errou não é fácil, porque o sentimento que isso pode despertar na pessoa são sentimentos inaceitáveis, intoleráveis, difíceis de conviver, né? Com o que o sujeito vai conviver? Ele vai enfrentar primeiro a barreira da sua arrogância. E a arrogância diz para o sujeito que ele não pode errar.
a presença da arrogância na vida de uma pessoa pode representar um verdadeiro desastre. Porque, do ponto de vista teórico, a gente pode imaginar que reconhecer que erra é uma condição inevitável. O erro é uma condição inevitável da vida humana. Reconhecê-lo, portanto, deveria ser um procedimento natural. Não é. As pessoas não aceitam que estejam errado, que estão errado ou que erraram. Elas reagem prontamente, porque se sentem diminuídas com esse reconhecimento. A pessoa erra, olha que curioso, né? A pessoa erra, ela já errou, né? Mas ela não pode reconhecer que erra. Essa segunda etapa introduz o sujeito no campo da sua precariedade narcísica, que ativam dentro dele a atividade da arrogância. E quanto maior a arrogância, quanto mais uso o sujeito fizer da sua arrogância, maior é a dificuldade que ele vai ter de reconhecer seus erros. É essa arrogância que nós estamos falando de um elemento invisível, de uma experiência subjetiva de difícil reconhecimento, porque o sujeito vive atropelado, pode viver atropelado pela arrogância sem que ele tenha o menor reconhecimento. Mesmo que a arrogância a atuação da arrogância possa lhe trazer prejuízos enormes ao longo da vida, a pessoa tem uma enorme dificuldade, comumente, de reconhecer que existe uma atividade que a gente chama de arrogância presente e dentro dele e determinando a sua atividade psíquica e determinando o seu comportamento e a sua vida de um modo geral. Reconhecer a arrogância é efetivamente uma das coisas mais difíceis da experiência humana. O arrogante não reconhece que é arrogante, porque se ele reconhecer que ele é produto da sua arrogância, ele vai incorrer num processo de diminuição, de desvalorização pessoal, que para ele é inaceitável. Tem determinadas pessoas que se defendem desse sentimento de desvalor pessoal utilizando a defesa da arrogância. E a utilização da defesa da arrogância representa, para a maior parte das pessoas, um desastre. Em algumas pessoas, uma tragédia, né? Porque a arrogância combate, impede, desmerece o conhecimento. Então, a atividade possível de se conhecer naquilo que a pessoa pode enfrentar barreiras extremadas partindo da arrogância, principalmente
o reconhecimento dos seus erros e dos seus enganos. E o reconhecimento dos erros e dos enganos é a base para o crescimento emocional, é a base para a maturidade, é a base para o reconhecimento da realidade. Porque a arrogância é uma atividade que combate o reconhecimento da realidade, sobretudo da realidade interna do indivíduo, a realidade que se encontra no interior dele. Então, olha que coisa curiosa. A arrogância, ela comete dois procedimentos. O procedimento é de impedir o reconhecimento do erro. E segundo, ela atua no sentido de impedir que o sujeito reconheça a presença da arrogância, o fato de que a arrogância está dando as cartas na vida dele, tornando inábil diante de uma série de atividades que ele precisa reconhecer para o seu crescimento pessoal. Essa dupla face da arrogância, ou seja, a arrogância que impede reconhecer o erro e a arrogância que impede de ser reconhecida, em algumas pessoas representa um desastre. Casos, inclusive, de suicídio, podem ser computados nessa ordem, né? Ou seja, o suicida funciona mais ou menos assim. E cuidado quando a gente fala do suicida, porque nós não, pessoas que se matam, nós não estamos aqui para acusá-lo de qualquer coisa, mesmo porque o suicida, ele realiza essa atividade por conta própria, sem que precise de quem quer que seja de fora acusando-o de qualquer coisa. O suicida é, de um certo modo, o sujeito que não tolera, que não aceita reconhecer as próprias dificuldades. E isso, quando se aproxima do ato suicida, isso representa um caminho sem volta, porque o sujeito entra num estado de convicção tão grande que ele não pode reconhecer que ele tenha errado, que ele tenha se enganado. Reconhecer o suicida, reconhecer que está enganado, que fez as coisas erradas, que cometeu erros, podem representar para o suicida, eu falo o suicida, aquele que comete o ato, mas o cometimento do ato suicida é precedido por uma construção mental arrasadora. É um ordenamento interior
que encaminha o sujeito no sentido da tragédia, ou no sentido do ato suicida. O que nós estamos falando, afinal de contas? Nós estamos falando que dentro de cada um de nós existe um conjunto de atividades que precedem, que antecipam a realização de qualquer ato na nossa vida. Para algumas pessoas, quando alguém se aproxima dele e diz que aquilo que ele está fazendo não é certo, isso representa para ele a sua reação. Em algumas pessoas comprometidas com este quadro, né? Uma reação desesperada, absolutamente inaceitável. E nisso está presente a intolerância que o sujeito tem pelo erro. Quando o sujeito desenvolve uma intolerância muito grande em relação ao reconhecimento dos seus erros, a sua vida pode se tornar inviável, porque ele vai estar o tempo todo sujeito a erros. Ele erra quando faz uma conta numa aula de matemática, ele erra quando dirige o carro, ele erra quando faz alguma coisa, quando age de um modo determinado em relação a uma determinada pessoa. Ou seja, o erro está presente na nossa vida. Mas para determinadas pessoas, citada no exemplo de Mark Twain, quer dizer, olha, uma frase de 2, 3 linhas nos remete a pensar uma série de coisas. Olha a riqueza dessa frase do Mark Twain, né? Quando ele diz que é mais fácil enganar a pessoa do que convencê-la de que for enganada. Ou seja, repetindo, o reconhecimento do erro representa para algumas pessoas um sentimento profundamente doloroso com o qual ele não sabe lidar, porque não aprendeu a lidar com esse sentimento doloroso. E o que o Mark Twain está falando é exatamente isso. Quer dizer, explicar que para uma pessoa que ela está errada e a pessoa reage prontamente é absolutamente inaceitável, impossível. É impossível para algumas pessoas. E quanto mais impossível for esse reconhecimento, mais comprometida a pessoa vai estar com um destino funesto, com a tragédia, com um desastre na nossa vida, porque a falta de reconhecimento de nosso erro, quando ela atinge um certo grau de intolerância, ela encaminha o sujeito para uma situação de tragédia, para o perigo, para o sofrimento inaceitável. Então, esse sentimento que aparece nessa situação citada por Mark Twain, quer dizer, é mais difícil convencê-la que for enganada. Quer dizer, esse elemento, esse momento, essa experiência é uma experiência extremamente complexa e rica, que nos ensina muita coisa, né? Mas as pessoas que estão comprometidas com esse modo de funcionamento
o modo de funcionamento a que eu me refiro é a recusa terminante de reconhecer que errou, né? A recusa. Quanto mais intolerante, quanto mais forte for, quanto mais prontamente o sujeito tiver essa reação contra esse reconhecimento, mais comprometido o seu psiquismo se encontra. Isso nas suas mais diversas gradações. O sujeito que não reconhece seus erros ou que se afunda com a possibilidade de reconhecimento, que não consegue tratar dessa experiência, desse sentimento que aparece ao ser reconhecido, ao ser convidado e apontado na condição de erro, a pessoa compromete toda a sua vida. A pessoa fica lesionada, é uma lesão psíquica, é uma dor violentíssima em algumas pessoas, claro, quando isso atinge um grau mais extremado, eu estou falando disso, a pessoa se torna perdida. A pessoa, isso representa aquilo que a gente chama de lesão mental. É uma lesão mental. O sujeito que não consegue ou que sofre horrores com a possibilidade de reconhecer os seus erros, é uma pessoa lesionada. E olha que merda, o sujeito está lesionado, mas também impossibilitado de reconhecer que aquela é uma dificuldade pessoal. Quer dizer, a dificuldade enfrentada nessa circunstância é que se instala dentro do sujeito uma barreira mais ou menos forte para o reconhecimento dos seus erros. Nós temos situações diversas em relação a isso, né? Tem pessoas que conseguem reconhecer seus erros em determinada circunstância e não em outra. E acontece, inclusive, e daí a complexidade da mente, que o sujeito pode desconhecer e recusar o reconhecimento dos seus erros em situações desimportantes, em situações banais da vida. E enquanto que, em relação a situações mais graves, ele consegue ter um mínimo de reconhecimento. Isso mostra a complexidade da vida mental. E temos histórias, inclusive, de pessoas que, diante de uma situação banalíssima, desimportante, um episódio comum da vida, quando lhe é dito que ele cometeu um erro, a pessoa desencadeia uma crise emocional grave. Existem casos, né? No meu trabalho, já me deparei com situações assim. Por quê? Porque a pessoa não tem gradação em relação a esse reconhecimento. Ele não diz para ele assim, não, eu posso reconhecer meu erro nessa circunstância, porque isso não tem a menor importância, né? Eu não posso reconhecer meu erro em outra circunstância mais grave. Não é assim. As pessoas não são dotadas dessa capacidade
de descobrir a proporção das coisas e passam a vida num estado de sentimento, de sofrimento constante. Por quê? Porque como ele não pode reconhecer os seus erros, ele se encontra numa situação de ameaça, de perigo, né? Ele vive a vida assustada com a possibilidade. Olha que ponto a vida do sujeito pode chegar. Ele vive assustado, apavorado com a possibilidade de que alguém diga que ele errou em algumas coisas e passa a evitar as mais diversas situações da vida. Em situações mais graves, o sujeito inclusive não sai de casa. Porque sair de casa, enfrentar um desafio, então, impossível. Porque num desafio, ele está enfrentando a possibilidade de que ele pode não ser vitorioso ou não ser bem-sucedido neste desafio. E aí, portanto, isso é para ele uma experiência intolerável. De qualquer maneira, essa é uma questão de essencial importância para a vida das pessoas e eu gostaria de chamar a atenção para aqueles que estão me ouvindo para a importância disso na experiência humana. Meu nome é Amaury Oliveira Tavares e tudo aquilo que eu digo é fundamentado na minha experiência clínica de quase 50 anos, de muita dificuldade, de muito esforço e de muito sofrimento. Muito obrigado a todos.